Salve, nobres! Estamos no ar para mais uma live profana. E se você não sabe o que é isso aqui, você não sabe o que está acontecendo, acabou de cair aqui de paraquedas, eu me apresento, meu nome é Sérgio, eu sou historiador e sommelier de cerveja, e aqui no Profano Grau a gente fala sobre história da cerveja, e você fica conhecendo a história da cerveja, aprende história da cerveja de uma forma que você não aprende em nenhum curso de cerveja que você vê por aí. O Profano Grau já tem 5 anos de existência e nós estamos presentes no Instagram, no Facebook, no YouTube mais ou menos presente, um pouquinho presente, um pouquinho não, e com muito conteúdo aí sobre história da cerveja. E essa é mais uma live profana que inaugura, dá início, abre uma semana temática. De 15 em 15 dias nós fazemos uma live que abre as semanas temáticas do Profano Grau. Sempre sobre temas importantes da história da cerveja. Me digam aí, pessoal que está entrando, me diga aí como é que está o som. Hoje eu estou fazendo a live sem microfone, porque o meu microfone sem fio Bluetooth, não sei porque ele não funciona com a live do Instagram, esses bugs do Instagram que a gente não consegue explicar. Então eu estou fazendo sem microfone. Então me digam se o som tá legal. A técnica já está me dizendo que o som tá bom. Então vamos lá. Essa é mais uma live profana e essa semana, inaugurando a semana sobre lei seca. Né? Um tema muito importante da história da cerveja, da história contemporânea da cerveja, da história do século XX, que tem impactos importantes sobre o consumo de cerveja nos Estados Unidos, e a gente poderia dizer até no mundo em certa medida, mas vamos ver isso aí mais para frente. As lives profanas, elas eram para ser a princípio lives fechadas para apoiadores, mas como o Instagram não tem me deixado fazer lives fechadas, não sei nem se esse recurso na verdade existe, e como eu também não estou afim de fazer lives em outras plataformas, porque afinal de contas meus seguidores, vocês estão todos aqui mesmo, então por enquanto eu estou fazendo essas lives abertas, mas se você gosta do meu conteúdo e quer apoiar o meu conteúdo para que eu continue a fazer e aprofunde, né, essa produção de conteúdo sobre história da cerveja, por favor, considere apoiar o Profano Grau, fazer parte da corte do Profano Grau. O link você encontra no perfil. Né? Enfim, vamos lá. Tema de hoje, a lei seca e a cerveja. Vamos fazer uma live aqui de aproximadamente 30 minutos. Óbvio que não é a minha intenção dar uma aula sobre lei seca em 30 minutos, não seria possível e eu também não sou capaz de fazer isso. Então, a orientação é falar sobre a lei seca de uma forma mais geral, mas tentar enfocar a importância da lei seca fundamentalmente na cerveja, para além de todas as outras bebidas. Primeiro gole d'água aqui, enquanto o pessoal entra. Muito bem, além dessa live ao longo da semana, todo o conteúdo daqui do Instagram, do Profano Grau, vai estar direcionado para o tema da lei seca, que é visto muito superficialmente nos cursos de cerveja que a gente frequenta, os cursos de cervejas que tem no Brasil. E muitas vezes é visto de uma forma muito enviesada, uma forma um pouco errada, mas nós vamos chegar lá. Então, só para falar o programa, o que a gente vai tentar falar nesses 30 minutos, vamos falar um pouco sobre os antecedentes da lei seca, né? Afinal de contas, a lei seca ela não cai do céu, ela não vem do nada, não cai do céu na cabeça dos norte-americanos. Falar um pouco como foi a aprovação dessa, que foi a 18ª emenda à Constituição norte-americana, como foi, quais foram os seus efeitos, como foi a sua fiscalização, enfim, a sua vigência, né? Muito rapidamente, porque esse é justamente o tema da semana, vão ter outros conteúdos onde eu vou aprofundar esse ponto, e por fim, falar das suas consequências e sobretudo de uma grande, vamos dizer assim, polêmica, né? Que é quando se fala em lei seca,
nos cursos de sommelier, nos cursos de cerveja, geralmente se diz que a lei seca ela influenciou na disseminação das American Lagers no mercado norte-americano e alguns mais ousados dizem até no mercado mundial, porque a American Lager ela acabou dominando não só o mercado norte-americano, mas o mercado mundial de cerveja como um todo. Então os mais ousados chegam a dizer que a lei seca influenciou inclusive no mercado mundial, na disseminação da American Lager no mercado mundial. Então vamos tentar dar uma olhada o que de histórico, né? O que a história, o que a pesquisa histórica nos diz sobre esse tema, né? Se confirma, se isso é plausível, se isso não é plausível, em que medida isso seria plausível, né? Ou se isso é só uma especulação sem nenhum fundamento. Beleza? Então, sem mais delongas, para a gente não perder tempo, vamos direto para os antecedentes da lei seca, da aprovação da 18ª emenda. A 18ª emenda foi aprovada no Congresso dos Estados Unidos em 1919 e entra em vigor em 1920, porque ela tem um ano para entrar em vigor desde a ratificação pelo último estado. Na época eram 48 estados nos Estados Unidos, hoje são 50. Então, da ratificação do último estado até a entrada em vigor da lei seca tinha um ano. Então ela é aprovada em 1919 e entra em vigor em 1920. Porém, ela é fruto de um movimento anti-alcoólico, ou um movimento pró-temperança, como se diz, que começa muito antes, começa ainda em meados, eu diria começa na primeira metade ainda do século XIX. Um movimento contra o consumo excessivo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. É um movimento que une argumentos religiosos, argumentos morais, questões de violência doméstica e de saúde pública e também argumentos econômicos ligados à ideia de que o trabalhador alcoólico, digamos assim, o trabalhador que consome álcool, ele é menos produtivo. Então, para vocês verem, era um movimento muito forte que juntava três correntes de pensamento. Não eram só argumentos religiosos contra o consumo de álcool ou argumentos morais que diziam que o álcool acabava degenerando a sociedade norte-americana, mas também argumentos econômicos que diziam que o trabalhador que bebia cerveja ou que bebia álcool, porque a cerveja não era o principal problema de consumo de álcool na sociedade americana no século XIX era o consumo de destilados, vamos falar disso mais detalhadamente daqui a pouco. Então ele une várias correntes de pensamento, vários tipos de argumento numa condenação do consumo de álcool. Essa condenação do consumo de álcool, ela não necessariamente desembocava numa campanha pela proibição do consumo de álcool. Muitas vezes era uma campanha pela redução do consumo, né? Pela regulamentação do consumo. Lembre-se que nos Estados Unidos, assim como na Europa, a gente no século XIX está passando por um processo de industrialização onde os operários, os trabalhadores, enfim, eles se encontram no consumo de álcool, nos bares, na frequência aos salões, uma forma de desafogo, né, da sua vida cotidiana, do seu trabalho cotidiano, com rotinas de trabalho extenuantes, né, com 10, 12 horas de trabalho. Então, o consumo de álcool ele era uma fuga, ele era uma forma de lazer. Estima-se que em 1830, os americanos consumissem uma média de 1,7 garrafas de bebidas destiladas por semana. Quer dizer, per capita, né? Cada pessoa consumia por semana, essa é uma estimativa, 1,7 garrafas de bebidas de destilado. Então veja, a cerveja nem era, na verdade, o principal problema, o principal alvo das campanhas pró-temperança, das campanhas anti-alcoólicas, mas, sobretudo, o consumo de destilados, que são bebidas com, a gente sabe, né, graus alcoólicos maiores e com efeitos realmente mais
perigosos. Diante do consumo de destilados, inclusive, o consumo de cerveja ele era visto como um mal menor, porque geralmente a cerveja tem menos álcool, né? A cerveja ela tem uma propaganda, uma fama de ser uma bebida mais saudável, digamos assim, a partir do momento em que ela é feita a partir de insumos, vamos dizer assim, naturais, né? O malte, cereais, o lúpulo, eles são insumos vistos como menos maléficos à saúde do que o das bebidas destiladas. Então, não era a cerveja o principal alvo dessas campanhas antialcoólicas, mas sim o consumo de destilados. Acontece que uma parte desses militantes antialcoólicos, eles só viam uma solução para o problema de consumo de álcool, que era o banimento total do consumo de álcool da sociedade norte-americana. E aí vai cerveja, vai destilado, vai tudo, né? Enquanto outros setores eram mais moderados e falavam em regulamentações do consumo de álcool. Então, ao longo do século XIX, você tem a criação de várias entidades que fazem essa campanha antialcoólica. Por exemplo, em 1869, você tem a criação do Prohibition Party, o Partido da Proibição, que era um partido político mesmo, né? Que eram políticos que se elegiam tendo como pauta principal essa campanha antialcoólica. Era a pauta política principal desse partido, do Prohibition Party. 1869, nós já estamos nos encaminhando para o final do século XIX, porque lembrem-se que lá por volta de 1860 a 1865, nós temos a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Durante a Guerra de Secessão, essa campanha antialcoólica ela fica um pouco em segundo plano, mas depois ela volta com mais força. Em 1869, então, nós temos a criação do Prohibition Party. Em 1873, nós temos a criação da Associação das Mulheres Cristãs pela Temperança. Esse movimento foi um movimento muito importante e é um movimento que colocou as mulheres na vanguarda dessa campanha antialcoólica nos Estados Unidos. Essa Associação das Mulheres Cristãs pela Temperança chegou a ser a maior associação de mulheres do mundo no século XIX. Muitas vezes essa campanha, obviamente, ela estava baseada principalmente em argumentos religiosos e morais, né? Na questão do alcoolismo, do problema do alcoolismo em família, da violência doméstica, né? Em questões religiosas ligadas a essa questão da família cristã, né? No século XIX. E, por fim, em 1893, a gente tem a criação da Liga Anti-Saloon. A Liga Anti-Saloon vai ser muito importante na aprovação da 18ª emenda, lá em 1919, porque a Liga Anti-Saloon ela tinha uma forma de agir que era por meio do lobby. A Liga Anti-Saloon é considerado a primeira organização de lobby dos Estados Unidos. Lobby no sentido de fazer pressão sobre os congressistas norte-americanos para a aprovação de leis de proibição do álcool. Eu, como não estou na lei seca, estou aqui terminando a minha uma Double da Greenberg, como eu posso beber. Então, vou dar o último gole aqui, Saúl. Então, como eu ia falando, essa Liga Anti-Saloon, ela foi muito importante na aprovação da 18ª emenda. Podemos dizer que o consumo de álcool era pânico moral da época? Eu não sei se era um pânico moral, pergunta a Berequia Vegato. Eu não sei se a gente pode chamar de um pânico moral porque os problemas do alcoolismo eram reais, né? O problema de violência doméstica, enfim, de brigas nos salões, né? Eram problemas reais, então eu não sei se chega a ser um pânico moral. Mas, obviamente, obviamente não, mas provavelmente eram problemas que eram, digamos assim, aumentados ou exagerados no discurso anti-alcoólico, né? No discurso pró-temperança. Duas coisas são importantes aqui.
para lembrar. Durante o século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX, os Estados Unidos recebe uma leva muito grande de imigrantes irlandeses e de imigrantes germânicos. Os imigrantes irlandeses, fugindo da grande fome, né, da Irlanda do século XIX, tem um post aqui sobre São Patrício, sobre St. Patrick's Day, que fala sobre isso, né, sobre a grande fome e a imigração dos irlandeses para os Estados Unidos, e imigrantes germânicos que estavam fugindo das guerras ali de unificação da Alemanha, as guerras franco-prussianas, na verdade. E esses caras, eles têm o consumo, esses imigrantes, eles têm o consumo de cerveja na sua cultura, né? Então, muito dessa campanha anti-alcoólica se voltava contra essa população. Então, alguns autores chamam a atenção para o fato de que essa campanha anti-alcoólica também tinha um fundo um tanto quanto xenófobo, né? Contra imigrantes irlandeses e alemães que estariam assim degenerando a sociedade norte-americana. Isso é um aspecto muito interessante que é muito pouco falado. A campanha anti-alcoólica ela acabava mirando como alvos os imigrantes germânicos e irlandeses. Estou dizendo isso por quê? Porque a Liga Anti-Saloon, essa liga que fazia lobby sobre os congressistas norte-americanos em prol da aprovação de leis anti-alcoólicas, ela fazia algumas alianças oportunistas na base do toma lá da cá. Então, por exemplo, a Liga Anti-Alcoólica se associou ao movimento feminino pró-voto, né, das sufragistas, esperando que as mulheres desse movimento, em contrapartida, apoiassem também a Liga Anti-Alcoólica, o movimento anti-alcoólico. Como eu já disse para vocês, tem aí uma congruência de interesses, porque as mulheres elas realmente são a vanguarda. Por meio da Associação das Mulheres Cristãs pela Temperança, elas são de alguma forma a vanguarda desse movimento no século XIX. Mas, por outro lado, por exemplo, no Alabama, a Liga Anti-Saloon, ela se associou a ninguém mais, ninguém menos do que a Ku Klux Klan, a KKK, que foi criada em 1865. Né? E nós sabemos quais são as pautas, né, da Ku Klux Klan. Então, esse componente xenófobo desses movimentos anti-alcoólicos, eles também não são um aspecto a se desprezar, né? Enfim, a questão é, para encerrar essa primeira parte sobre os antecedentes da lei seca, a questão é, essa pressão se dá ao longo de todo o século XIX e desde 1850 já existiam leis estaduais de restrição ou mesmo de proibição de venda de bebidas alcoólicas. Quando a lei é ratificada em 1919, 33 estados norte-americanos, dos 48 que existiam então, já estavam secos, né? Eles faziam a distinção entre estados secos e estados molhados. Estados secos eram aqueles que tinham leis que impunham alguma forma de restrição ao consumo de bebida alcoólica, enquanto estados molhados eram aqueles que não tinham nenhuma restrição. Então, dos 48, 33 estados já estavam secos em 1919. Porém, como eu falei para vocês, certos setores desse movimento, eles só viam uma forma de resolver o problema, que era a proibição total. Então, as leis estaduais não eram suficientes para eles. Eles lutavam por uma lei nacional de proibição do álcool. Pausa. Nossa, 20 minutos. Eu falei que ia falar 30 minutos, só 20 minutos eu falei dos antecedentes. Alguma dúvida sobre isso aí? Senão a gente segue na história aqui. Então você tem em 1919 a ratificação da 18ª emenda por 36 dos 48 estados norte-americanos. Veja, não foram os 48 estados, mas a maioria dos estados ratificou.
Logo, a lei passou, a emenda passou e ela foi aprovada. A emenda foi vetada pelo presidente na época, pelo presidente Bira Capitale, Stefano sempre presente. Tchau, como está? Oi, oi. Essa lei ela foi vetada pelo presidente Woodrow Wilson, que a considerava uma lei hipócrita, mas o Congresso derrubou o veto, a lei da proibição, e a 18ª emenda acabou sendo aprovada. 33 dos 48 estados estavam secos. Tutto bene, e tu come stai? Bene, grazie. 33 já estavam secos e 36 aprovaram a lei. O que dizia a lei? A lei dizia que, um ano depois da ratificação, eram proibidos o artigo, eram proibidos o fabrico, a venda ou o transporte de licores embriagantes dentro dos Estados Unidos e de todos os territórios submetidos à sua jurisdição, bem como a sua importação para o mesmo. Então, transporte, venda e importação. Curiosamente, não era proibido o consumo. Isso é muito interessante. Uma brecha, não sei, no texto da lei que é muito interessante. Então, se você não fabricava, se você não vendia e se você não importava, você não estava incorrendo em crime, né? Se você só consumisse. Como você conseguia para consumir, aí são outras questões que a gente vai ver mais na frente. A lei Volstead, que leva o nome do parlamentar Andrew Volstead, um parlamentar pró-proibição, né? Pró-temperança, a lei Volstead, que regulamenta a 18ª emenda, considera bebidas alcoólicas como todas aquelas com mais de 0,5% de teor alcoólico, 0,5% ABV. Uma coisa muito importante, além do consumo não ser criminalizado, existiam na lei uma série de exceções e isenções que foram muito aproveitadas por aqueles que queriam burlar a lei. Por exemplo, existia a permissão de fabricação e venda de alcoólicos para outros fins que não bebidas. Por exemplo, em pesquisas científicas. Permitia o consumo de álcool sob prescrição médica e também a fabricação caseira até 200 galões por ano. Então, se você era chegado num goró, numa cervejinha, numa bebida, você tinha formas de burlar essa lei, né? Você conhecia lá um médico amigo, pedia para o médico receitar, sei lá, um cálice de vinho como prescrição médica e você já não estava mais burlando a lei. E a fabricação caseira até 200 galões por ano, eu não sei dizer se isso é muito, se isso é pouco, também era permitida. Então o que acontece? Ao longo da vigência da lei, não quer dizer que não se bebeu mais álcool legalmente, né? E legalmente se bebeu muito álcool, né? Mas não quer dizer que não se bebeu mais álcool legalmente nos Estados Unidos. Existiam exceções e essas exceções elas foram utilizadas por quem pretendia burlar a lei. Foram muito utilizadas por quem pretendia burlar a lei. Bem, efeitos da lei e sua revogação. Esse tópico aqui eu vou passar rapidamente porque esse tópico é justamente o conteúdo de todo o resto do conteúdo que eu vou pôr aí no feed ao longo dessa semana. A gente já sabe quais foram os efeitos da lei. Aumento do contrabando de bebidas, aumento da fabricação ilegal de bebidas, da fabricação artesanal de bebidas, principalmente de destilados. Os destilados eram mais fáceis de fabricar do que a cerveja e davam mais lucro também, né? É aquele negócio, já que a gente vai cometer um crime aqui, já que a gente vai produzir bebida ilegal, vamos produzir algo que dê mais lucro. Não vamos produzir cerveja, vamos produzir gin, né? Vamos produzir algo que dê um lucro real e que vale a pena o risco que nós estamos correndo produzindo bebida ilegal. Então, você tem um aumento da produção artesanal, principalmente de bebidas destiladas. Você tem um aumento da criminalidade, obviamente, né? Quem já viu qualquer filme dos Intocáveis, aquele filme clássico da década de 80 dos Intocáveis com Kevin Costner e com Sean Connery, né? Sabe exatamente do que a gente está falando, né? Esses caras eles contrabandeavam, eles produziam e eles dirigiam os speakeasy,
que são os bares clandestinos onde se vendiam essa bebida ilegal, né? E que eram muito frequentados, né? E eram muito frequentados, inclusive, por autoridades que, na mídia, pela frente, condenavam, apoiavam a lei e condenavam o consumo de bebida, e por trás frequentavam os speakeasy. Então você tem um aumento da criminalidade, aumento do contrabando, e você tem um aspecto muito interessante, né? Antes da lei seca, dizem os historiadores, que havia uma tendência de mudança do consumo de álcool, dos destilados em direção à cerveja. Talvez como resultado dessa campanha anti-alcoólica muito forte ao longo do século XIX. Então você já tinha essa tendência de mudança no perfil do consumo de álcool, dos destilados em direção à cerveja. Depois da lei seca, o consumo de destilados passou a representar mais de 75% do consumo de álcool nos Estados Unidos. Por quê? Porque era mais fácil você encontrar o destilado ilegal, né, contrabandeado ou artesanal. E por isso também é muito difícil você fazer um cálculo real da redução do consumo de cerveja nos Estados Unidos. Eu já li alguns autores que dizem que, na verdade, o consumo de cerveja, não, de álcool de uma forma geral, que o consumo de álcool, que a redução do consumo de álcool nos Estados Unidos ficou em torno de 20%. Só que isso é um número meio mandrake, não dá para saber exatamente como foram feitos esses cálculos. Porque a maior parte do consumo de álcool feito durante essa época é um consumo ilegal. Como é que você vai colocar nas estatísticas, né? Como é que você vai calcular esse consumo ilegal de álcool? É mais fácil você calcular a apreensão, né, do álcool do que propriamente o consumo, que também era feita cotidianamente. Então, efeitos da lei seca, que a gente vai falar mais ao longo da semana: aumento do contrabando, aumento da criminalidade, disseminação dos speakeasy, até que aqueles que eram responsáveis pela aplicação da lei, o Bureau of Prohibition, quer dizer, o escritório que era responsável pela fiscalização da lei, chegou à conclusão de que a lei era inaplicável, porque ela era infiscalizável. Não sei se existe essa palavra, se não existir, estou inventando agora. Era muito pouco o número de agentes para fiscalizar a lei no território nacional inteiro, e além disso, existiam muitos agentes que também colaboravam com o contrabando, né? Muitos agentes duplos, muitos agentes corruptos. Obviamente, como toda proibição, deu margem a muita corrupção, né? Você corrompia os agentes, né? Gangsters como Al Capone, que tinham todo o departamento de polícia de Chicago na lista de pagamento, né? Então, essa lei, chegaram à conclusão de que essa lei, de que a 18ª emenda, ela era inaplicável. E aí a maré começa a mudar e começa a haver um movimento pela revogação da lei. Um outro aspecto muito interessante, que eu vou falar só en passant aqui para não me alongar muito, porque nós já estamos com meia hora, é que a partir de um certo momento, esse Bureau of Prohibition, esse departamento de fiscalização, ele começou a exigir que no álcool industrial se colocassem substâncias letais, para que esse álcool não fosse utilizado na fabricação de cervejas, de bebidas ilegais. E isso matou muita gente. Matou muita gente, né? Não vou dar os números agora, mas ao longo da semana tem conteúdo sobre isso no perfil. Então, por todos esses motivos, pelos gastos públicos que o Estado fazia na tentativa de fiscalizar a aplicação da lei, por todos esses motivos, a opinião pública começou a mudar a favor da revogação da proibição. Até que lá em 1933 é aprovada, quer dizer, muito antes, né, o golpe de morte foi a quebra da Bolsa de Nova York em 29 e a Grande Depressão, né, a quebra da Bolsa de Nova York joga os Estados Unidos, e aí eu diria o mundo, né, numa Grande Depressão que só vai passar na década de 50, na segunda metade da década de 50, depois da Segunda Guerra.
Então, todos aqueles argumentos econômicos, por exemplo, começam a virar a favor do fim da proibição. Porque a produção de bebidas, mal ou bem, ela continua existindo e ela era uma atividade econômica que poderia dar empregos, poderia gerar impostos, poderia gerar receita para o Estado de alguma forma. Até que em 1933 é aprovada a 21ª emenda, que põe fim à 18ª emenda. É a única emenda da Constituição norte-americana até hoje que foi revogada. Foi a 18ª, para você ver como deu certinho. Muito bom. Dúvida, gente? Pausa para água. Então, para fechar, que já estamos estourando o tempo, para fechar, vamos falar das consequências. E aí vamos falar daquela questão, né? É muito comum das consequências da lei. É muito comum você ouvir falar que a lei seca foi responsável por moldar os paladares dos norte-americanos para a cerveja, que os norte-americanos se desacostumaram de beber cervejas amargas e que por isso a American Lager acabou dominando o mercado de cerveja norte-americano. Tem alguns problemas nessa interpretação, tá? Primeiro, essa interpretação pressupõe que durante esse período de vigência da lei seca, de 20 a 33, as pessoas não bebessem cerveja absolutamente. O que já vimos não é verdade. Quem bebia arrumou um jeito de continuar bebendo. Quem não bebia continua não bebendo e etc. Então e quem não bebia, enfim, quem não tinha idade para beber em 1820, quando chega em 1933, quer experimentar de tudo, né? É o efeito psicológico da proibição. O cara quer experimentar de tudo. Então, eu diria que é muito precipitado você dizer que a proibição moldou os paladares dos norte-americanos, abrindo caminho para cervejas mais insípidas, digamos assim, cervejas mais leves. Porque, enfim, as pessoas bebiam destilado, as pessoas bebiam cerveja. A redução do consumo não era tão grande assim, né, a ponto da pessoa beber uma cerveja e estranhar em 1933, em achar amargo. Você tem que procurar as motivações para o aumento da venda de American Lager em outro lugar, não na proibição em si. Na verdade, aquelas cervejarias que conseguiram sobreviver à lei seca, alguns autores falam que o Pitt Brown, que tem o verbete sobre a proibição no Guia Oxford da Cerveja, depois eu posso falar sobre o Guia Oxford da Cerveja, que é uma obra muito boa de referência, mas é uma obra muito irregular, né, porque cada verbete é escrito por um autor diferente. O Pitt Brown, que escreve esse verbete sobre a proibição, ele fala que depois da proibição sobraram só 164 cervejarias, enquanto a Sylvia Limberger fala em 756 cervejarias, quer dizer, são números bem díspares. O fato é que caiu muito o número de cervejarias, realmente caiu muito o número de cervejarias durante a proibição, assim como o número de destilarias. Dizem que se diz que a indústria do vinho nos Estados Unidos, por exemplo, praticamente desapareceu. Enfim, me perdi, não sei porque eu estava falando disso. Redução do consumo, as cervejarias, enfim, não sei porque eu cheguei aqui. A questão reduziu o número de cervejarias, poucas cervejarias sobreviveram. Sim, já lembrei. E essas cervejarias que sobreviveram, elas agora têm que operar num regime de crise, né? Ao longo da década de 30, nós estamos na Grande Depressão, que vai desembocar lá em 39 na Segunda Guerra Mundial. Então nós temos um período de crise. E essas cervejarias, elas têm que praticamente reconstruir o seu público. E elas apostam em cervejas... Isso, lembrei, obrigado.
porque a lager é mais vendida. Essas cervejarias elas têm que reconstruir o seu público e elas apostam numa cerveja que possa agradar o maior número de pessoas e que seja barata a sua produção, simplesmente porque elas estão em crise. Nós temos um período de crise, as pessoas não estão consumindo, nós temos um período de depressão. É a Grande Depressão, não se chama Grande Depressão à toa, né? Então, essas cervejarias, por motivos econômicos, elas começam a apostar nesse estilo, que é um estilo que elas acreditam que tenha mais aceitação e que dê menos custo para fazer. Lembre-se que a partir de 1939, com a guerra aqui na Europa, a importação de insumos também começa a ficar muito prejudicada, principalmente de lúpulo, né? Então, uma cerveja com menos lúpulo, uma cerveja com menos insumos, com insumos mais baratos, vem bem a calhar para essas cervejarias. Então, não são as cervejarias que se adaptam a um novo paladar do consumidor norte-americano. Essa relação está invertida. Na verdade, é o paladar do consumidor norte-americano que vai ter que se adaptar a cervejas mais baratas, que é aquilo que as cervejarias têm que fazer para elas não morrerem, para elas não desaparecerem, para elas serem saudáveis economicamente de alguma forma. Então, eu acho que essa relação, da forma como ela é passada, geralmente, ela está invertida, porque não leva em consideração esse fato. O fato de que 1930 é uma época de crise, é uma década de crise no mundo, né? Isso é bem sintomático de uma história da cerveja que não dialoga com a história geral, né? Uma história da cerveja muito fechada em si mesmo, que é o que eu vejo muito ao longo desses 5 anos trabalhando com a história da cerveja. Uma história da cerveja que não dialoga com fatos históricos importantes, como foram, por exemplo, a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Tem muito mais impactos sobre o consumo de cerveja nos Estados Unidos e no mundo do que a lei seca, né? Que ao fim e ao cabo não era tão seca assim, era uma lei úmida, digamos assim. Enfim, agora tem algumas consequências que são interessantes de prestar atenção e que essas realmente a gente pode dizer que aconteceram. Por exemplo, a lei seca, ela, ao fechar uma boa parte das cervejarias nos Estados Unidos, elas acabam matando muitos estilos de cervejas que existiam antes da proibição, né? A gente fala, se você abrir o guia BJCP e olhar lá na categoria de cervejas históricas, você vai ver 3 estilos norte-americanos, que é o Pre-Prohibition Lager, Pre-Prohibition Porter e a Kentucky Common. São 3 estilos que desaparecem com a proibição. A Pre-Prohibition Lager, ela vira a American Lager. Na verdade, as cervejarias, quando voltam a fazer cerveja em 1933, elas estão fazendo uma lager mais atenuada, né? Não é a mesma lager. Hoje a gente sabe que não é a mesma lager, mas para eles estavam fazendo algo similar à lager que eles faziam antes. Mas estilos como o Kentucky Common, que foi muito comum nos estados, já diz o nome, né? Nos estados do sul dos Estados Unidos, desaparecem. Se você quiser saber mais sobre estilos históricos de cerveja, lembro que eu tenho um e-book sobre o tema que você pode comprar no Hotmart, adquirir no Hotmart. O link também está no meu perfil, ou se você quiser comprar diretamente comigo com o Pix, tem um descontinho, faz um Pix e eu te mando o arquivo, tá? Então, você tem a morte efetiva de alguns estilos pré-proibição. Isso é um efeito realmente da lei seca, né? Não tanto a moldagem, digamos assim, não sei se essa palavra existe, do paladar norte-americano, que na verdade é um efeito, né? A moldagem, ela é mais um efeito das condições econômicas que as cervejarias encontram quando elas saem da era da proibição. Então, é com muita parcimônia que a gente tem que repetir, eu prefiro que não se repita, essa ideia de que a lei seca é responsável pela disseminação da American Lager nos Estados Unidos. E, sobretudo, não faz sentido dizer que a lei seca é responsável
pela disseminação da American Lager no mundo, porque a American Lager ela domina o mercado mundial, ela não domina só o mercado norte-americano, né? A gente tem que achar outras explicações aí, né? Só para terminar, é importante chamar a atenção, que eu devia ter chamado lá no começo, de que existiram movimentos anti-alcoólicos ou pró-temperança em vários países do mundo, não só nos Estados Unidos, inclusive no Brasil. Isso é um tema que vale uma outra live, vale, enfim, um outro conteúdo. Se você quiser saber mais sobre essa questão dos movimentos pró-temperança no Brasil, deixa um comentário quando eu subir essa live para o feed, deixa um comentário que eu preparo aí um conteúdo sobre isso. Só nos Estados Unidos é que esse movimento vai acabar se consolidando na forma de uma lei, de uma emenda à Constituição, quer dizer, não é uma lei qualquer. Uma emenda à Constituição é o mais alto grau, né, legislativo, mas como eu disse antes, a 18ª emenda, para vocês verem como foi bem sucedida, foi a única emenda norte-americana, a única emenda da Constituição norte-americana até hoje a ser revogada. Enfim, já extrapolamos um pouco a nossa conversa aqui. Eu acho que era isso, de uma forma geral, que eu tinha para falar para vocês hoje. Deixem aí nos comentários alguma dúvida, se vocês tiverem, algum ponto que vocês querem que eu esclareça mais. Enquanto isso, eu vou dando os recados, dizendo que ao longo dessa semana, nesse perfil, vai ter mais conteúdo sobre a lei seca, vai ter só conteúdo sobre a lei seca, abordando vários aspectos da lei seca, né, dessa vigência da lei seca nos Estados Unidos. E, muito bem, dúvidas? Sim, inclusive conteúdos exclusivos para apoiadores. Então, se você gosta de história da cerveja, se você gosta do conteúdo que eu produzo por aqui, e se você quer se aprofundar ainda mais em história da cerveja, para além daquilo que você acha aí na internet de uma forma geral, que é algo muito superficial, se você quiser se aprofundar mais em história da cerveja, considere virar o apoiador do Profano Grau e fazer parte da corte do Profano Grau. Ok? Dúvidas? Não? Ok. Então, eu vou encerrando por aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Na live passada eu não consegui tocar minha música de encerramento. Dessa vez sim. Eu vou encerrando por aqui. Agradeço a todos aqueles que tiveram paciência e disponibilidade para ficar na live aí esses 43 minutos. Passamos 15 minutos do previsto. E espero vocês no mês que vem para mais uma live profana, mais uma semana temática. Valeu? Muito obrigado pela presença de todo mundo. Fiquem ligados no conteúdo do Profano Grau ao longo da semana e a gente se vê e vai se falando. Muito obrigado. Boa noite.